Oswaldo já voltou. Beleza, vamos começar aqui. O Oswaldo já voltou. A gente agora está nesse parágrafo 15. Tá dando para me escutar, apesar dos latidos? Rapaz, a Quinta Sinfonia de Beethoven hoje tá demais, mas dá pra te escutar assim. Tá dando pra escutar ainda. Beleza, então. Se eu subir um pouquinho o tom aí, já era. Tá certo. Então, vocês estão vendo aí, esse é o parágrafo 15, em que tem já essa notação aqui extremamente similar, familiar e estranha ao mesmo tempo. E como a gente viu, isso aqui é uma barra que indica a dedução, e isso aqui indica uma premissa que é utilizada junto com essa outra premissa para concluir essa conclusão. Essa barra aqui que está listada ao lado, ela indica que você está usando, na verdade, a fórmula número 1. E nessa fórmula número 1, ela ocorre letras A e B. Então, no lugar de A, você vai substituir por isso aqui. E no lugar de B, você vai substituir por isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês qual é a fórmula número 1, apesar que o Fred vai fazer isso também. A fórmula número 1 é essa. Então, no lugar desse A, você substitui por aquilo que ele indicou que era A, que era uma condicional, e B vai ser um monstro, que ele mostrou lá também. E A vai ser a mesma condicional daqui de baixo. Mais tarde, eu já estava fazendo isso agora, mas eu estava muito dedicado nesses últimos dias de fazer o trabalho de uma disciplina. E aí eu não pude terminar. Então eu estou traduzindo isso para notação contemporânea para mostrar isso, porque aqui não é tão óbvio. Mas o Freire vai fazer o esforço de mostrar essa demonstração. Lembrando o seguinte, quando é dois pontos, existe a diferença quando é dois pontos e quando é um ponto. Quando é dois pontos, o que está sendo omitido aqui é uma condicional em que a antecedente é isso aqui. E quando for 4 pontos, o que vai estar sendo omitido vai ser simplesmente como pode dizer, uma premissa que, junto com o que está sendo exposto, ela vai ser antecedente do que está sendo exposto. Talvez está meio obscuro o que eu estou falando, mas a gente vai ver isso mais adiante. Beleza? Alguma questão? Tá. Então eu vou começar a leitura aqui. Tá dando para ver essa letra miúda? Não, né? Então deixa eu ajustar a largura. O numeral 2 à esquerda da fórmula significa que a fórmula 2 está à sua direita. Que 2 ele está falando? Está falando desse 2. Então, esse 2 indica que a fórmula 2 está à sua direita, que é essa aqui. Então, o nome dessa fórmula é 2. A inferência que permite a transição de 2 em 1 para 3 é abreviada segundo o que foi estipulado no parágrafo 6º. Escrita por extenso, ela seria
do seguinte modo. Essa aqui é a premissa 1. E essa aqui é a premissa 2. Lembra o que eu disse? Isso aqui, quando é 2 pontos, ele omite uma condicional cujo isso aqui é o antecedente. Então, bora ver se isso se verifica. Esse é o 1, que está omitindo uma condicional. E olha só, tente comparar esse lado aqui, ó, com esse lado aqui, ó. Não parece que são idênticos, esse com esse? E aí, com a regra modus ponens, já que você tem um antecedente de uma condicional, você pode concluir o consequente, que é daqui para cima. Lembrando que a condicional principal é essa daqui, ó, que é o primeiro braço, que vem até aqui e depois se subdivide, mas o condicional principal é essa aqui. Então, isso aqui que divide a antecedente da consequente. Isso já faz a gente pegar um pouco de macetes na consonografia, que é, por exemplo, identificar que a condicional principal da consonografia é sempre essa primeira. Ela que divide em duas a condicional. Por exemplo, a condicional principal aqui também, de novo, a primeira. Então, esse aqui tudo é o antecedente, esse aqui é o consequente. E aí, o que você vai concluir, justamente essa parte aqui, ó. Esse todo aqui. Que é o que está listado aqui embaixo. Certo? Mais uma coisa. Lembra que eu mostrei a fórmula que isso aqui está omitido? Que é aquela se A, então B, então A? Então, o que ele disse aqui? No lugar de B, você coloca se B, então A. Essa condicional que a gente viu, ela tinha 3 ramos, que era esse, o ramo do meio, que é esse, que é onde está o se B, então A, e o terceiro, que foi subdividido entre esse daqui. Então vamos ver como é a interpretação para A. A interpretação para A é essa parte aqui, ó, que é justamente o que está antes desse condicional se A, então B aqui embaixo, e o que está acima. Está observando? Está dando para visualizar tudo o que eu estou dizendo? Dá, sim. Tá sim, tá sim. Beleza. Na tabela menor, que se vê... Quer dizer, agora que eu estou lendo, tenho que ajustar a regra de novo. Na tabela menor, que se vê abaixo do 1, serve para tornar a proposição 1 mais facilmente reconhecível na forma mais complexa em que aqui ocorre. Ou seja, o que ele está se referindo? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma tabela, só que ele só deixou claro ou evidente essa linha. Mas imagine que aqui é uma tabela normal de 4 cédulas, 2 colunas e 2 linhas. Então, A corresponde a isso e B corresponde a isso. Então, a fórmula que esse 1 indica é aquele que eu estava falando. Se A, então B, então A. Ela, a tabela, afirma em que, olha o que eu disse, se A, então B, então A, pode-se pôr isso aqui no lugar de A e isso aqui no lugar de B. Assim, obtendo o que a gente viu anteriormente. Dado que a gente obteve 3, o nome daquela forma que a gente concluiu se chama 3. Ele coloca no canto inferior direito. Dado essa fórmula 3, que ele já obteve lá no processo anterior,
pegando a Fórmula 2 e seguindo as mesmas regras anteriores, então no lugar de A, naquela grande condicional, você coloca tudo isso, no lugar de B, você coloca tudo isso, no lugar de C, você coloca tudo isso. Um exercício é você pegar o caderno e fazer essas substituições, e depois pegar por extenso e, de fato, perceber a derivação que está ocorrendo. E o que é mais interessante no sistema de Frege, tal como ele mostra, é essa simplificação que sempre o que ele está dando quando ele coloca 2 pontos é a antecedente da condicional. Então você mais ou menos tem uma intuição de como é a condicional final pela sua antecedente. E como você já sabe qual é a antecedente, você de cara você já pode eliminar e saber qual é a consequente. Nesse sentido é um sistema bem interessante. Então, se você quer uma maneira mais fácil de obter a condicional que está omitida por esses 2 pontos aqui, você pega essa consequência aqui e coloca ela como consequente numa condicional que tem isso como antecedente. Tá dando para entender o que eu estou falando? Essa última parte agora ficou obscura para mim. Você pega... Difícil de compreender. Pronto. Se A, então B. A, logo B. Certo? Certo. Vamos fingir que você não tem a condicional, mas você tem algo que é A e você tem algo que é B como conclusão de A mais alguma coisa. Você pode inferir a condicional simplesmente pegando a conclusão, colocando como a consequência da condicional e pegando A, que é a premissa que você tem, e colocando ela como antecedente. Nesse raciocínio análogo aqui, se você quer saber a condicional que está omitida para esses 2 pontos aqui, você pega essa conclusão e coloca ela como consequente de uma condicional que tem essa premissa como antecedente. Se você não quiser simplesmente ficar pegando a Fórmula 2 e substituindo aqui por essas coisas. Agora deu para entender melhor? Sim, agora dá para entender um pouco melhor. O que está omitido aqui é simplesmente a condicional que, junto com essa antecedente, se dá para fazer o modus ponens. E a outra omissão seria o inverso. Você tem a condicional, mas você não tem a antecedente. É só esses 2 tipos de omissão que o Frege faz para simplificar a cadeia de demonstração. Então, a tabela 2 significa que essa é a fórmula número 2. Essa aqui é a fórmula número 2. Pode-se pôr no lugar de A, B e C, respectivamente, as expressões que estão à direita na tabela, que são esse daqui. Como resultado, obtemos esse monstro aqui, que só tem como visualizar diminuindo a parada. É esse monstro aqui que a gente obtém pegando essa fórmula 2 e substituindo A, B e C por essas atribuições aqui, que dá isso aqui, ó. Essa condicional toda. Fala, Opa, só uma pergunta aí, o que garante não é a palavra, não achei a palavra. O que valida essas substituições que está fazendo exatamente? então, boa pergunta. Minha hipótese é que a validação ocorreu naquela tabela que eu mostrei para você. Ou melhor, na tabela que eu mostrei na semana passada. Não na tabela, né? No diagrama. Aquilo é uma... eu até falei isso no trabalho de hoje mais cedo. Aquilo é uma justificação dizendo que a validade daquele... vou chamar assim, mas não entendo de uma maneira literal. Daquela estrutura é dada em virtude do significado dos sinais, mas dos sinais lógicos, que são as condicionais envolvidas. Então, dado aquilo, você pode substituir as letras por qualquer coisa que aquele juízo é válido.
Porque o juízo, pela análise que Frege faz, ele é tautológico. Ele simplesmente, a única coisa que ele faz é afirmar que... Não, é negar que não possa afirmar o antecedente e negar o consequente. Só que o jeito que ele faz essa redução mostra que, na verdade, o antecedente e o consequente é o mesmo. E, de fato, dentro do que a gente conhece, isso é impossível, a gente afirmar e negar a mesma coisa. Então, elas estão fundadas, se for colocar no termo filosófico, elas estão fundadas totalmente do princípio de contradição. Certo. Eu entendi mais ou menos, só eu fiquei com uma dúvida assim, sobe um pouco aí. Sobre uma dessas substituições que ele fez. Por exemplo, aí agora não sei Tá, se isso é aqui? 2 ou 3. Tá, Isso mas aqui? isso aí. Então, Por a minha exemplo, resposta... essa C aí, que B implica. Certo. O que você quer saber? Eu quero você dar só um exemplo dentro dessa justificativa que você acabou de dizer. Ah, sim. Não, a justificativa é só lembrar o seguinte. Se algo tem a forma de uma tautologia, tudo que instanciar essa forma de tautologia vai continuar sendo uma tautologia. Então, por exemplo, se eu digo que não P e não P, e substituir P por hoje está chovendo, então vai ser, não é o caso que hoje esteja chovendo e não esteja chovendo. Mas também pode substituir por uma condicional, do tipo, se chove hoje, amanhã não chove. Então eu posso substituir fazendo, não é o caso que se chove hoje e amanhã não chove, e não é o caso que chove hoje e amanhã não chove. E assim há de infinito. Dado que uma forma ela é tautológica, eu posso substituir per por qualquer outra proposição que ela ainda continua tautológica. No sentido da lógica contemporânea, só para deixar claro. Não, entendi agora. Captei. Entendeu? Uhum. Foi por isso Valeu. que eu falei. O passo importante que ele deu foi na anterior, no passo primeiro e no passo segundo. É no diagrama que ele mostra que, na verdade, esses arranjos, essas estruturas, são coisas que... eu não quero dizer tautologia, porque tautologia é nosso conceito, mas que são coisas que, em virtude do seu próprio significado, é impossível. Ou seja, você chegar à conclusão Uhum. que não é o caso que há e não há. Só que isso, ela não é o caso justamente pela sua própria forma, que recorre ao princípio de contradição. Não sei se eu deixei Sim, claro. eu sei, é uma verdade formal, né? É uma verdade lógica. Certo? Por isso que ele pode fazer qualquer substituição verde aqui. Ele pode substituir isso por qualquer coisa mesmo. À vontade. Porque elas são formas logicamente válidas. Elas não têm como serem falsas. Mas é claro, estou usando terminologia contemporânea para explicar isso. Eu parei aqui, né? Como se vê, isso aqui de 4 se segue desta e de 3. Então, a gente pega essa daqui, compara com 4, e a gente percebe que, de fato, 4 se segue disso, que é antecedente, que é essa parte aqui, ó. É bom tirar a foto comparar lado a lado, mas essa parte que está lá em cima, que é isso aqui, ó, B, A, C,
BA, CB, CA, é a mesma coisa que está no antecedente aqui embaixo. BA, CB, A, CB, CA. Deixa eu ver só uma coisa. Mesma coisa. Certo? E aí de 4, a proposição 4, que dessa vez está sendo tomada como condicional. Por quê? Porque agora tem duplos pontos. Então, quando está tomando duplos pontos, o que tem mostrando é a condicional e o que está sendo omitido é a antecedente. E qual é a antecedente que está sendo omitida? Está sendo omitida a antecedente com a forma da fórmula número 1, ou seja, se A, então B, então A, em que no lugar de A você coloca condicional se B, então A, e no lugar de B você coloca C. Que é essa parte aqui, ó, dessa condicional, ó, tá vendo? Coloca mentalmente no lugar aqui de se B, então A, coloca A, no lugar de C, coloca B, e no lugar de A, de se B, então A, coloca A. Você gera a fórmula número 1. Que é justamente o que isso está indicando, né? Que a fórmula número 1, substituindo A e B por esses valores, gera isso aqui. Que é a proposição que está omitida, que é a antecedente dessa condicional. Logo, eu tenho a antecedente omitida aqui e informada a substituição por esses sinais, e eu tenho essa condicional. Logo, a conclusão vai ser essa consequente aqui, ó, de cima. Que é justamente o que eu tenho aqui embaixo. E aí, se eu dou o nome, fórmula número 5. O significado dos dois pontos foi explicado no parágrafo 6º. Para exemplificar 5, seja a circunstância de que a barra de ferro E se torne magnetizada. B, a circunstância de que uma corrente galvânica percorra o fio D. C, a circunstância de que se ligue a chave T. Obtemos assim o juízo. Se vale a proposição que E se magnetiza tão logo uma corrente galvânica percorra D, e se, além disso, vale a proposição de que uma corrente galvânica percorre T tão logo se ligue T, então E se magnetiza caso se ligue T. Ou seja, se B se liga com A, se C se liga com B, então C se liga com A. De uma maneira chula, para colocar assim. Mas é uma condicional toda aqui. Esse seria o que na reunião passada o expedito colocou o exemplo. Seria esse, que é o silogismo hipotético. Você lembra, expedito? Você deu um exemplo na reunião passada? Lembro, sim. Então, seria esse o caso de aplicação daquele juízo, que eu não lembro mais que caso era. Desculpa. Caso se admita a presença de conexões causais, então 5 pode ser assim expressa. Se B for uma condição suficiente de A, e se C for uma condição suficiente para B, então C será condição suficiente para A. Eu acho interessante quando ele fala em termos de conexões causais, ele usa a palavra condição suficiente. Só uma dúvida, esse exemplo aí de cima, ou foi o próprio Frege que deu esse exemplo aí? Sim, geralmente Frege dá exemplo de física quando ele mostra onde seria aplicado. Lembra que no anterior foi sobre os polos magnéticos da Terra? Sim. Porque aí isso me diz que ele sabe física mesmo, porque isso aí é, enfim, uma lei lá que tem do galvanômetro.
Aí eu queria saber se era ele ou o comentador, entendeu? Que tinha. Mas aí é Não, ele era. É ele. Só para lembrar, Frege era. A formação de Frege era em matemática. Então, provavelmente, ele estudou física em algum momento da carreira dele. Só para lembrar. Isso não é informação útil, não. Então, acho que ele tem algum conhecimento básico assim, de física. Certo, aí tem essa parada aqui, ó, que tem de 5, substituindo C por D, você tem essa proposição. Que proposição é essa? É a proposição que foi exposta aqui, ó. Então ele só substituiu onde estava C por D, ó. São esses dois lugares que tem C. Aí ele colocou nesses dois lugares D. Opa, 2 pontos. Já sei que isso aqui é o antecedente de uma condicional que está omitida aqui. E que essa condicional ela é da forma 5, que é uma forma semelhante a essa. Só que no lugar de A você vai colocar essas condicionais e no lugar de B você vai colocar essa condicional. E disso você vai obter essa conclusão. E além disso, que ele chama de 6, né? Lembrando que toda vez que ele prova uma nova proposição, ele batiza ela com um número. E ele vai aumentando. A gente está agora na proposição número 6. De 5 de novo, com a omissão de uma proposição 6. Qual é a proposição 6? Aquela que ele acabou de demonstrar. É uma proposição dessa forma. Essa proposição está sendo omitida ali. Só que no lugar de A, você substitui por isso. No lugar de B, você substitui por isso. No lugar de C, você substitui por isso. E isso aqui é antecedente daquela condicional escondida. Logo, a conclusão vai ser essa e vai ser chamada de 7. Então, esta proposição só difere da proposição 5 porque, em lugar da única condição C, dispomos agora de duas condições C e D. Então, na proposição 5, você só tinha a única condição. E agora você possui duas, que é essa daqui, C e D. Que são essas duas aqui. Vamos ver qual é a interpretação que ele vai dar. Um exemplo de 7, digamos que D significa a circunstância de que o pistão K de uma bomba de ar se mova da extrema esquerda para a extrema direita. C significa a circunstância de que a fórmula V esteja na posição I. V significa a circunstância de que a densidade D do ar no cilindro da bomba de ar se reduz à metade. A significa a circunstância de que a altura H da escala do barômetro conectado com o interior do cilindro da bomba de ar desça à metade da altura anterior. Assim, obtemos o juízo. Se vale a proposição de que a altura H do barômetro desce à metade, assim que a densidade D do ar for reduzida à metade, se vale a proposição de que a densidade D do ar é reduzida à metade, caso o pistão K se mova da extrema esquerda para a extrema direita, e se a válvula H esteja na posição I, então segue-se que a altura H do barômetro chega à metade, caso o pistão K se mova da extrema esquerda para a extrema direita, enquanto a válvula H estiver na posição I. Confesso que eu sou totalmente inapto para entender isso aqui. Isso aqui não me proporcionou nenhuma imagem mental. Ele só está comentando aí de um sistema termodinâmico onde você tem
é um pistão que move, né? E quando você vai movendo da extrema esquerda para a direita, você vai comprimindo as partículas, né? Até a metade. Imagine um êmbolo, né? Onde o pistão é móvel e você move até a metade do êmbolo. Então quer dizer que você agora comprimiu essas partículas. Então você vai aumentar a temperatura do sistema, enfim. Só tenta imaginar um êmbolo com pistão móvel e tem gás dentro. Agora com o barômetro. O barômetro ele mede pressão. É um instrumento para medir qual é a pressão. Quando você mover o pistão, esse barômetro vai se mover também. Vai indicar uma nova pressão. Aumentou a pressão porque diminuiu a área em que o ar está preso. Pô, bacana. Obrigadão mesmo, então. Eu ainda não concebi totalmente a imagem das condicionais, mas eu entendi o conteúdo, pelo menos. O conteúdo das componentes. Mas isso não ficou muito intuível, não. Uma aplicação desse tipo. Para você ficou, Expedito? Eu não ouvi bem. Pode repetir a pergunta? Para você, o raciocínio ficou intuível? Ou seja, ficou de fácil apreensão? Muito. Eu consegui entender tudo. Você pode tentar explicar para gente, se você quiser. Então, você vê que uma coisa é consequência da outra, né? Tipo, a consequência de você empurrar o pistão até a metade é uma consequência de você mover o medidor do barômetro. Mas vamos nos termos que eles olham. Se vale, já está nas proporções que ele botou iniciais ou tem anterior? Não, o juízo é a partir dessas aspas. A anterior, ele só falou o que cada letra significava. Mas o juízo é isso aqui de baixo. Aí eu vou colocar os dois ao mesmo tempo. Deixa eu ver se consigo um ajuste. Eita, caramba. Pode botar das proporções mesmo, porque eu pensei que tinha alguma coisa, entendeu? Certo. Pronto, se fala vou colocar que H do parâmetro dessa metade, assim a densidade D do ar foi reduzida à metade. Tipo, basta você lembrar que densidade é massa sobre volume, né? Se você reduz o pistão até a metade, então você diminui o volume. Se você diminui o volume, você também mexe a densidade, conforme está dito aí. A densidade se reduz pela metade. Aí ele vai, se vale a proposição de que a densidade D do ar é reduzida à metade, caso o pistão K se mova da extrema esquerda para a extrema direita, e se H é a válvula, e se a válvula H esteja na posição I, então, quando você reduz o pistão até metade, você aumenta a densidade na metade. Isso vai fazer com que a válvula do galvanômetro marque uma certa posição I, porque quando você mexe nisso, você também altera a pressão, e o galvanômetro vai medir isso. Então, o ponteiro do galvanômetro vai para uma posição I. Então, a consequência de você mexer no pistão é a consequência de você mudar a densidade e, como consequência, também muda a medição do galvanômetro. É tipo uma série de inferência. De consequência, na verdade. Valeuzinho. Obrigadão, velho. Que bom que você tá aqui no grupo. Oxe, tranquilo. Alguma dúvida, gente? Tranquilex, velho. Tranquilex. Vocês conseguem imaginar o pistão se movendo, diminuindo o volume? Eu imaginei algo assim, como o Expedito já tinha falado já. Eu pensei no barômetro como uma coisa de ar, assim, que media a densidade do ar, porque ele meio que deixa, ele fala ali, então eu fui mais ou menos nesse raciocínio mesmo. Se vocês conseguem imaginar, vocês vão também imaginar que é a consequência uma da outra. Quando você move o pistão, você muda as condições. Bacana, então.
eu tenho que confessar uma coisa, eu sou muito fraco em intuição. Minha intuição é péssima, então esses apelos a exemplo, pra mim, é sempre. Eu fico sempre perdido. Minha parada é mais sintática mesmo. Tem uma intuição péssima nesse sentido. Então vamos para 16, beleza? Opa, Beleza. isso aqui, ó, começou assim, já sabe. 8. Uma informação demasiada interessante na constelografia, que é uma coisa que eu acho que merece falar um pouquinho, é que os axiomas da constelografia, eles não são dados. Vou lançar uma informação que eu acho importante, só para não perder esse momento. Poxa, fica à Então, eu vontade. acho que a gente pode pensar assim, não é o caso que eu empurro o pistão até a metade e a densidade não diminui pela metade, entendeu? Eu não posso afirmar que o pistão vai até metade e que a densidade não diminui até a metade, usando a lógica que a gente está usando aqui. Então, não é o caso que isso, então isso. Não é o caso que isso e isso, né? E não isso, melhor Isso, dizendo. não é o caso que isso e isso. É isso mesmo. Não é você falou perfeito. Não é o caso que vale a proposição a altura H do barômetro dessa metade e que a densidade do ar não for reduzida à metade. Não é o caso que isso ocorra, dada essa condicional. Belezinha. Obrigado. Quando começa aqui, sem nenhuma dedução, já sabe o que vai acontecer. Mentira, não sabe não, mas eu vou introduzir. A constografia, eu até posso fazer isso depois que a gente lê o parágrafo 16, ela é interessante porque, ao contrário de outros sistemas axiomáticos, os seus axiomas não vêm todos juntos e empilhados no começo. O jeito que o Frege faz o seu sistema, os axiomas estão distribuídos ao longo de todo o percurso da parte 2. Parece que o último axioma que ele introduz parece que vai ser na fórmula 58. E são 9 axiomas. Eu acho isso deveras interessante, porque é uma coisa diferente. Não é totalmente arbitrário, não. Na verdade, não é nada arbitrário. Porque o jeito que o Frege faz é introduzir um axioma, a sua justificação, para dizer que, na verdade, aquele axioma ele é válido, não é simplesmente um axioma arbitrário. E depois da sua justificação, o que ele faz é derivar todos os resultados possíveis que você pode extrair dele sem recorrer a outros axiomas. Então, no começo, ele introduziu dois, a Fórmula 1 e a Fórmula 2. Os dois são axiomas e você percebe pela maneira que ele justifica, que é pela maneira semântica. Ele justifica pela semântica dos sinais. Todo axioma ele vai justificar pela semântica dos sinais. Ou melhor, todos os axiomas que eu lembro, ele justifica pela semântica dos sinais. Então ele define esses dois axiomas e depois ele desenvolve o parágrafo 15 todo, que foi o que a gente acabou de ler, em cima de combinações de deduções envolvendo esses dois axiomas. Aí, aparentemente, esgotou os resultados que ele considerava úteis, e aí ele vai introduzir um novo axioma, que é o axioma 8, que combinado com os dois anteriores, ele vai deduzir mais novas formas, até ele ficar satisfeito e introduzir o outro, e assim por diante. Certo? Beleza. Ele só coloca o número mesmo, né? Ele não fala mais nada sobre axioma, né? Então, ele diz anteriormente, ele não só diz, ele lista. A gente pode voltar, não tem problema não. Que é o que ele chamou de kern.
aqui, ó, nesse cabeçalho, que é esse kern, que é o núcleo de Leis. Estou chamando de axioma, mas ele chama de núcleo. E aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó, ele dá detalhes sobre eles. 9 é o número de proposições que formam o núcleo da seguinte representação, que é o da representação dos juízos da parte 2. 3 dessas, a fórmula 1, 2 e 8, que é a que a gente está vendo agora, exigem para sua expressão, além das letras, apenas o sinal de condicionalidade. Então, essas três proposições do núcleo, elas só são expressas em termos de condicionais. 3 outras, as fórmulas 28, ele vai deduzir daqui 20 fórmulas até chegar na próxima. As fórmulas 28, 31 e 41 contêm também o sinal de negação. 2 proposições, as fórmulas 52 e 54, contêm o sinal de identidade de conteúdo. E em uma proposição, que é a última, a 58, é usada com cavidade no traço de conteúdo. E isso aqui é o kernel da criptografia. É aqui que ele informa. Ah, entendido. Da hora. Foi de bola. Lembrando que ele disse que poderia ter escolhido outras proposições para ser o kernel, mas ele optou por essas, por um critério de dedutibilidade. Ele tem uns defeitos, mas ele é um pouquinho sagaz, pô. Eu li essa semana Os Fundamentos da Aritmética, eu achei um livro extremamente problemático, cara. Tipo, é legal, mas é difícil e são muitos problemas que ele mesmo introduz. Enfim, a doideira da porra. Não é à toa que o povo está pesquisando a fundo acerca desse livro hoje em dia. Então, essa é a Fórmula 8. Essa aqui, ó, bonitinha. Envolvendo D, D, A, D, D, B, D, A. Vamos só tentar intuir uma imagem aqui, né? Então você tem um antecedente e uma consequente, em que as duas antecedentes dessa condicional aqui, na consequente, elas podem trocar de lugar. Então, se D, então se B, então A, então se, quer dizer, desculpa, implica que se B, então D, então A. Então você pode substituir de posição essas duas na consequente. Falando formalmente, né, sem conteúdo nenhum. Como eu disse, eu tenho uma intuição ruim, eu consigo entender mais pela sintaxe. Então aqui ele vai começar aquele método que talvez eu vou ter que fazer um outro diagrama para explicar. Mas bora tentar na raça e coragem aqui. Isso aqui, ó, significa que não ocorre o caso em que A é negado, B e D são afirmados, conforme que ele já expôs antes. É o significado das combinações de sinais, resultar que não ocorre, aí você já abre um parêntese grandão, não ocorre que A é negado, então não há, B e D afirmados. Então esse é o primeiro parênteses que nós temos. Vou até abrir o Paint para a gente conseguir ganhar nesse território. Um momentinho. Vocês não estão vendo, mas eu vou ficar riscando aqui enquanto a gente está pensando. Tá? Não é o caso que A seja negado. E B e C afirmado, certo?
Lembrando que isso aqui é o quê? É antecedente. Isso aqui, que é a consequente, significa a mesma coisa. Então, o que a consequente diz? Deixa eu só. Vocês conseguem enxergar porque é a mesma coisa, né? Porque na interpretação 1, B e D são afirmados. Na outra, a única coisa que iria mudar é a posição, ia afirmar. Mas D e B são afirmados. O que é a mesma coisa em termos lógicos, certo? Certo. Se não estiver acompanhando, diga que a gente tenta explicar um pouquinho mais, né? Tá, vamos ver agora. E 8 diz que está excluído o caso em que isso aqui é negado e isso aqui é afirmado. Ou seja, se isso, só para concluir de forma breve, se isso tem como significado a mesma coisa que isso, então já está automaticamente excluído o caso em que algo é afirmado e este mesmo algo é negado, certo? É, como a gente vem fazendo desde do princípio. Exato, perfeito. Exatamente. Eu acho que não precisa mostrar não no Paint, né? Eu fiz um esbocinho, mas aqui acho que ficou já evidente. Que é justamente isso. Tem uma condicional em que você prova que, na verdade, a antecedente e a consequente, elas são o mesmo. Então, dado que a consequente e a antecedente são o mesmo, ou seja, tem exatamente a mesma fórmula, a mesma forma e as mesmas letras que indicam os mesmos conteúdos da mesma forma, então já está dado que não ocorre de ser afirmado e ser negado a mesma coisa. Esse é sempre o método de justificação. É até leibniziano isso, porque o Leibniz, tá bom, não é tão leibniziano assim. Leibniz diz que as proposições da lógica, elas são reduzidas ao critério de identidade. Então, você sempre, a partir de uma demonstração lógica para Leibniz, você sempre chega em algo do, do feitio A é igual a A, ou B é igual a B, ou C é igual a C. Toda demonstração lógica para Leibniz, ela se reduz a uma identidade de a mesma coisa. No caso do Frege, toda demonstração ou toda justificação lógica se reduz a um princípio de contradição, que é sempre o caso que a gente está vendo. Então, Leibniz também tem o princípio de contradição, é redução à identidade e redução ao princípio de não contradição. Só que o princípio de não contradição você faz quando você quer provar de maneira negativa no Leibniz. Enfim, só uma curiosidade histórica, mas eu acho interessante. Isto pode ser expresso ainda da seguinte forma: se uma proposição é consequência de duas condições, então suas ordens de tais condições é irrelevante. Essa é a interpretação mais acessível que eu já vi. Então, isso aqui diz que se essa proposição A ela é consequência de duas condições, então é irrelevante a posição dessas condições. Quem vem primeiro, quem vem depois.
E agora ele vai, a partir de 5, junto com a proposição 8, que está omitida, ou seja, essa fórmula 8 vai ser uma condicional que tem como isso como antecedente. Por quê? Tem 2 pontos aqui. Então você vai pegar essa proposição 8, que ele acabou de justificar, e trocar no lugar de A, essa condicional, no lugar de B, essa condicional, no lugar de D, essa condicional. Obtendo assim a consequente dessa condicional, que é essa parte aqui. Que é se C, então B. Se B, então A. Logo, C, então A. Que é essa proposição 9. Que é uma correlata de uma proposição anterior que a gente já viu. Só não esqueci o número dela. Só não sei dizer a diferença. Acho que talvez a diferença é que inverteu esses dois aqui. Acho que sim, acho que foi isso mesmo. É isso mesmo. Essa proposição 5 que eu falei que é silogismo disjuntivo, a partir dela e da fórmula 8, ele conseguiu provar que também, se você inverter esse braço por esse, também isso é uma fórmula da cosmografia. Vocês estão entendendo quando eu falo inverter esse braço por esse? Tá dando pra entender, sim. Ele até vai falar aí embaixo, né, que a diferença não é essencial entre a proposição e a 5. Exatamente. E lembrando o significado que ele deu, né? Então, se essa coisa aqui se segue dessas duas, então é irrelevante a ordem dessas duas. Então, dada essa proposição nova, você pode inverter, que foi o que ele fez aqui. Para a gente é um pouco estranho, mas lembrando que o Frege só tem condicional. A gente tem equivalência. Então, constantemente, Frege vai tentar mostrar teoremas em que praticamente os mesmos membros vai se repetir, só que eles vão trocar de lugar na condicional. Bom, pegue a fórmula 8 de novo, que é a fórmula que a gente está analisando, agora substitua A por B e B por E. AB na fórmula 8 original, só para constar. Vai gerar essa fórmula aqui. Então, essa fórmula aqui, como antecedente de uma condicional, cujo a forma é a fórmula 9, que é essa aqui que a gente acabou de ver, só que com a distinção que no lugar de B você coloca essa condicional, e no lugar de C coloca essa condicional, você consegue concluir esse bichinho aqui que está precisando passar por um jardineiro que está todo crescendo para um lado só. Que é justamente a consequente de uma condicional que tem isso como antecedente. E essa aqui é a fórmula número 10. Deu para perceber mais ou menos porque eu não consegui muito escrever acerca disso? Então, como é que eu vou fazer esses apontamentos que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei me fazendo essa pergunta sobre isso. Aí você pega a fórmula número 1, que é aquela lá que a gente viu no começo, e substitua A por B e B por C, que é essa daqui. Ó. E aí você pega novamente a fórmula 9, que como uma condicional que está omitida, em que isso aqui é antecedente. E substitua B por isso aqui e C por isso aqui. Logo, a conclusão vai ser a consequente da condicional que tem isso como antecedente, que no caso vai ser isso aqui, que é que ele chama de proposição número 11. Esta fórmula pode ser traduzida assim: se a proposição de que B ocorre ou C não ocorre é uma condição suficiente para A, então B
Isoladamente é condição suficiente para A. Deixa eu reler de novo. Esta proposição pode ser traduzida assim. Se a proposição de que B ocorre ou C não ocorre é condição suficiente para A, então B. Isoladamente, é condição suficiente para A. Enfim, isso aqui deve fazer mais sentido no alemão, sei lá. Mas aqui é uma interpretação acerca desse braço aqui. Então, esse braço, ele está interpretando que se B ocorre ou C não ocorre, é condição suficiente para A, porque isso aqui é antecedente dessa condicional. Então, B é condição suficiente para A, isoladamente. Eu não tenho nenhuma intuição de uma proposição dessa forma, desculpa. Então, dada a proposição número... Ia falar alguma coisa, Oswaldo? Não, só ia falar que na minha concepção, isso ocorre porque essa é a própria forma da condicional, né? Porque no caso, se é irrelevante se C ocorre ou não, porque B vai ser condição suficiente, né? Na Sim. condicional. Sim. Entendi o que você disse. Faz sentido, né? Porque o único caso que não pode ocorrer são antecedente verdadeiro e consequente falso, né? Assim, eu estou falando já atualizado agora. Enfim, antecedente negada, não, antecedente verdadeira, né? Afirmada, quer dizer, e a consequente negada, né? Mas se for o oposto, não tem problema, por isso é condição suficiente, né? Sim, entendi agora. Pô, valeu. Agora entendi. Vocês acham que ler a conspirografia de cabo a rabo está fazendo vocês terem uma compreensão mais profunda sobre a lógica? Ou vocês estão achando somente um exercício histórico estéreo? Rapaz, eu acho que é o contrário. Eu acho que a compreensão da lógica formal que a gente tem hoje, pelo menos no meu caso, vou falar por mim, tá me ajudando a entender o Frege e não o contrário. Entendeu? Entendi. Eu já penso assim que o Frege ele já me deu uma profundidade, ele na verdade ele está me permitindo acessar assim especificidades da condicional em si, né? Porque a implicação é um problema, né, na lógica, né? É muito discutir, tem várias questões, né, em cima disso. E Frege, como trabalha só com isso, assim, eu acho que está me dando uma nova compreensão, assim, é uma aprendizagem de uma nova linguagem, né, assim, mas na medida que a gente está lendo, né, tá ficando mais fácil, algumas eu já consigo bater o olho e já entender imediato, quase, sabe? Eu estou começando a entender já a linguagem dele, a forma que ele está fazendo, mas também está me dando essa nova, uma profundidade talvez maior nesse aspecto específico da condicional, que eu tô achando bem interessante, acho bem interessante a forma que ele faz. Rapaz, você falou tudo, cara. O Frege é o filósofo da condicional. Porque tudo da conspirografia tem a ver com condicional. É impressionante, velho. É, brutal mesmo, isso aí. Emerson? Eu acho que eu vou mais na primeira perspectiva, na primeira opção que você deu, e o contrário do que o Espírito falou. Acho que o que o Frege vai demonstrando aí, principalmente no início lá, com toda a sua explanação sobre o condicional, a negação, e depois de um bocado de dedicação sua, que até os tablôs tem um pouco aí no texto, eu vejo que o formalismo aí no Frege é muito importante para o segmento aí da contemporaneidade da lógica. Sim. E o que eu acho assustador é que eu não acho nem que é uma questão de influência. Por exemplo, eu não acho que alguém tenha
eu sou bem cético nesse ponto mesmo. Eu acho que são poucos que pegam assim, a fotografia para ler com dedicação, assim, para realmente entender os processos de inferência. Só que é interessante quando você faz essa pesquisa, você descobre o que a afirmação diz que o essencial da lógica surgiu de uma vez só com essa obra. Porque, de fato, todos os procedimentos que envolvem lógica proposicional e lógica de predicados, deixando bem claro esse recorte, então se você vier com lógica modal, lógica deôntica, lógica, como posso dizer, multivalorada, não estou falando sobre essas paradas, realmente tem algum desenvolvimento, por estranho que pareça, não é nem primitivo, um desenvolvimento especial dentro dela. Eu acho isso assustador, cara. Eu acho isso assustador. Toda vez que eu vejo assim, percebo que na cartografia existe um tratamento aprofundado, só que diferente acerca das questões que a gente trata hoje, eu sempre acho isso assustador. Por exemplo, até hoje, eu acho assustador a distinção de função e argumento do Frege. Porque eu acho muito rebuscado aquilo, cara. Eu acho até superior à nossa distinção entre propriedade e indivíduo, cara. Entendi. Entendi, realmente. E outra coisa que também me assusta é que esse sistema ele é forte o suficiente para demonstrar o princípio de indução. Princípio que é sempre tomado como dado em outros sistemas que eu vejo. E eu acho isso também outra coisa assustadora. Enfim. Sim, outra coisa que eu acho interessante, que é derivada dessa noção de função, e eu acho que uma limitação da nossa classificação, é a distinção entre lógica de primeira ordem e lógica de segunda. Que a gente tende a interpretar os sistemas antigos baseado em uma distinção que vem de uma tradição rival, a tradição freguiana, que de fato assume coisas como o universo de discurso. A tradição de dividir as linguagens entre primeira ordem e segunda ordem de tradição de matriz booleana, mais especificamente depois de Schroeder. E a gente herdou isso a partir de Hilbert e etc e tal. E a gente meio que tenta classificar o sistema de Frege a partir desses cânones. E aí começa a dar muito problema de entendimento. Por exemplo, a costografia. Ela é essencialmente, na maneira de se portar, um sistema de primeira ordem. Só que ela é capaz, e eventualmente ela sempre faz, demonstrações de sistema de segunda ordem. E aí como é que você decide que ordem ela é? É porque ela é do quarto reino, pô. Pois é, ela é do quarto reino. Enfim, acho muito doido isso. Só quis comentar mesmo. Eu acho assustador certas coisas que acontecem. Vamos lá, então. Esta fórmula pode ser traduzida... sim, eu já li isso aqui. Então, a gente está agora nessa proposição 8, que no lugar de D substituiu por C. E isso aqui ficou omitido uma condicional, que tem isso aqui como antecedente, em que no lugar de A foi colocado essa condicional, no lugar de B essa condicional e no lugar de D essa condicional. E isso tem como conclusão a consequente da condicional omitida, que tem isso aqui como antecedente. Estou repetindo sempre para que vocês consigam, a partir dessa demonstração, já intuir, sem precisar substituir, que condicional é essa. É só você pegar mentalmente a parte de cima e anexar como
antecedente dessa parte de baixo. Por quê? Porque ele está fazendo modus ponens. Ele está omitindo o condicional em que, com essa antecedente, você conclui a consequente. E para isso ele deu o nome de 12. Deixa eu só ver aqui do que se trata. Então, se D, então C, C, então B, B, então A. Então D, então B, B, então C, então A. Assim. Isso aqui é porque no caso anterior, você tinha somente duas, como eu posso dizer, duas antecedentes em cada ramo. Agora ele aumentou mais uma e mostrou que quando você aumenta mais uma, as intermediárias podem trocar de lugar tranquilamente também. Ô, Alan, esse parágrafo é grande ainda, né? Deixa eu ver. Mas é o seguinte, cara. Isso aqui são demonstrações. Você pode parar em qualquer fórmula. Então vamos segurar, então. Já são 10h30. Beleza. O próximo parágrafo, aí vem a parada. O próximo parágrafo vai ser quando ele vai introduzir o próximo axioma, entendeu? O próximo axioma, Sim. ele vai introduzir na fórmula 28. E a gente tá na fórmula... Caramba, já esqueci. 12, né? 11, né? Acho que é 11, né? Deixa eu ver. A gente tá na 12, fórmula né? 12. A gente acabou de ver essa fórmula 12 aqui. Mas é isso, tipo, por enquanto tá palatável, né? Essas demonstrações. Não tá assustando tanto assim, ou tá? Tá palatável, sim. Tá bem Não, tá, interessante. tá tragável. Tá tragável. Agora, um exercício interessante, tá um passatempo divertido pegar essa parte 2 da fotografia e ficar tentando desenhar essas demonstrações em sua real extensão. Que ele faz isso porque tá imprimindo, né? Teoricamente tá pagando por página impressa. Eu acho bacana aquele exercício lá de fazer a árvore e chegar nas conclusões que são os finais dos ramos. Sim. Agora eu acho que aquilo ali, apesar de poder ser aplicado para qualquer fórmula, ela é mais eficaz para reproduzir os raciocínios que ele faz para justificar os axiomas. Então, se for fazer isso, pega o inicinho da parte 2 que ele vem dizendo quais são os axiomas 2, a fórmula 1, a fórmula 2, a fórmula 8, a fórmula 28, ele diz lá quais são. Aquele método serve para qualquer fórmula na cromatografia, é bom dizer. Mas o Frege só utiliza aquele método de raciocínio para justificar os axiomas. Então, muito obrigado por mais uma reunião. E eu vou parar a gravação aqui.